Fala galera, professor Fábio Nacarrada, estamos na quarta aula sobre o especial Norma Minuto, derrubada dos vetos presidenciais pelo Congresso Nacional em 2021 no pacote anticrime. Tema de hoje, se liga, é a defesa dos agentes de segurança, Força Nacional e militares em casos de letalidade. Olha só. No dia 4, 6 e 7 de maio, estaremos juntos na jornada do futuro tenente. Então você ativa a notificação nesse link para você não ficar de fora, tá bom? Vamos analisar então esse tema importantíssimo para nós? Olha só, inquérito em caso de letalidade policial. Artigo 16A do Código Penal Militar. Nos casos em que servidores das polícias e corpos de bombeiros figurarem como investigados em inquérito policial militar e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluindo as situações do 42 a 47 do Código Penal Militar, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. O investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar da citação. Esgotado o prazo de 48 horas da citação, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época dos fatos, para que esta instituição, no prazo de 48 horas, indique um defensor para representar o investigado. Aqui era a vigência do Código de Processo Penal até 2021. E, quando houve a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, passou a valer os seguintes parágrafos que veremos agora em vermelho. Parágrafo 3º, incluso agora, havendo necessidade de indicação de defensor, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública. E nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou o Estado, correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar um profissional para acompanhar e realizar todos os atos relacionados à defesa administrativa desse agente de segurança em letalidade nas funções. A indicação do profissional para fazer esse acompanhamento deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar. Hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros da própria administração. Então, não pode ser nomeado um defensor que seja, por exemplo, um militar bacharel em direito, para fazer essa defesa no inquérito com letalidade. E ainda foi ressuscitado aqui na derrubada do veto, que na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses do investigado nos procedimentos investigatórios de letalidade correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos. Maravilha, tem mapa mental para facilitar tudo isso? Claro que tem mapa mental. Então, o uso de força letal no exercício profissional abrange as formas consumada e também tentada. E ainda abrange as excludentes de licitude e suas hipóteses de excesso culposo, de excesso doloso e de excesso excusável. Quando tiver uso de força letal no exercício profissional, o PM investigado é citado e pode constituir defensor em até 48 horas após a citação. Duas hipóteses aqui. O PM investigado constitui defensor. Todos os atos investigatórios do inquérito serão realizados. Agora, o PM investigado não constitui defensor. A autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta instituição, no prazo de 48 horas, indique um defensor para representação do policial investigado ou do militar investigado.
Nesse caso, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública ou nos locais em que ela não estiver instalada. A União, o Estado, deverá disponibilizar um profissional para acompanhar a realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Deve haver prévia manifestação de que não existe defensor público na área territorial do IPM, hipótese em que poderá ser indicado o profissional que não integre os quadros próprios da administração. E, por fim, os custos correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este estiver vinculado à época dos fatos. Põe uma pausa e dá uma olhada nesse mapa mental que eu preparei para vocês. E as razões do veto presidencial, que o presidente alegou para vetar esses 3 parágrafos: a violação da Constituição, que confere para a Advocacia Geral da União e para as Procuradorias do Estado e do Distrito Federal a representação judicial das respectivas unidades federadas, e dessas competências constitucionais deriva a competência de representar judicialmente os seus agentes públicos. Então, o presidente entendeu que não era para a Defensoria Pública fazer essa defesa caso o policial não indicasse um advogado de sua confiança, mas sim para as procuradorias do Estado, que são os advogados dos governadores, ou para a AGU, que são os advogados do presidente. É isso aí, e não se esqueça que temos ainda, na próxima norma minuto, a derrubada do veto sobre a identificação genética do condenado. Até lá!